Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta quinta-feira, logo pela manhã, bem cedinho, do dia 19/12 de 2024, e nesse vídeo eu colo aqui para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco, inclusive essa história que saiu no GE sobre a due diligência que está começando agora. O GE teve detalhando tudo que está para acontecer, como estão essas negociações com o grego Evangelos Marinakis, como é que fica também essa situação de Vasco e São Paulo. Vamos trazer mais informações sobre isso e as exigências do Vasco para poder ali fechar com o grego e de repente, tá, até indicar o grego para a ICAP e conseguir fazer dele majoritário. Isso tudo saiu na matéria do GE. Vamos falar também um pouco ainda sobre os bastidores, o porquê que o Renato Gaúcho não fechou com o Vasco da Gama, e também aí jornalista Joel Silva falando que não existe essa parada de Vasco e Antônio Oliveira. É um outro técnico, mas no caso ele nem sabia ali qual era o técnico, a fonte dele não quis revelar. Contrapartida, o Fabinho, que ontem trouxe aquela história do Gustavo Quinteiros, parece que ontem rolou uma reunião e ali o Pedrinho, juntamente com o Gustavo Quinteiros, tentando aliar a possibilidade dele vir para o Vasco da Gama. Ainda vamos falar de Ryan, que confirmou vários interesses de vários clubes da Europa em seu passe, e também a possibilidade do Vasco aí contratar o Eric Pulga. Será que vai rolar? Bom, já tô logo te adiantando. Eu acho que não, porque alguém já botou papo de 4 milhões de euros na mesa para contratar lá o cria do Ceará, revelação do Ceará. E ainda vamos falar muito aqui sobre o orçamento do Vasco, sobre o Vasco ter que acelerar os processos, porque o grupo se reapresenta no dia 6 para começar a pré-temporada, e ainda tá muitos jogadores que estão sendo especulados no Vasco. Já teve o Red Bull Bragantino atravessando todo mundo e contratando o Isidro Pita. Ainda vamos falar um pouco sobre transmissão para 2025 e tudo que rola em torno do Vasco da Gama. Porque, olha, eu tô muito curioso para saber como é que vai ficar essa questão de técnico. Cara, será que nós vamos realmente de Felipe? Depois da vinheta, eu trago aqui para vocês, eu vou trazer para vocês, melhor dizendo, mais detalhes disso tudo, beleza? Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízio de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo, viu aí? Empório do Bacalhau, Rua Professora Paula Aquiles, coração da Vila da Penha, a melhor breja, o melhor refrigerante ali para você, para sua família poder confraternizar, e também o melhor rodízio de petisco. Chega lá no Empório do Bacalhau e fala assim: olha só, vim aqui através do canal Na Torcida Vascaínos, procura o Gustavo, procura o Gabriel, que você vai ter um atendimento ali. Já é um atendimento Ferabras, mas a moral vai pelo pai. Ó, vim aqui através do canal, vi lá um anúncio e vim aqui ver se esse petisco é bom mesmo. E agora, pra gente poder seguir, eu já quero agradecer aos mais de 100 mil inscritos que estão comigo aqui todos os dias. Quero te pedir que você não esqueça de deixar o seu like, você que gosta do nosso trabalho aqui. No final de tudo, vocês comentem. Bom, e você que chegou não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Quero começar com essa informação importante, porque aonde você verá o jogo no ano que vem? Porque a Globo, ela vai transmitir somente jogos de 9 clubes. Claro que se eles forem um mandante, eles vão conseguir transmitir jogos também lá da Liga de Futebol União, porque a Globo está fechada com a Libra, e ali eles vão ter direito de passar pelo menos 9 clubes, que são esses: Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.
Já a Liga de Futebol União, ela vai passar os seus jogos na Record. E esses são os times que vão passar, ou que de repente, quando o Vasco for mandante, com aqueles times lá, com aqueles 9, você vai ver na Record. Quando o Vasco for visitante, você verá na Globo. Olha que doideira. Mas são esses: Botafogo, Corinthians, Fortaleza, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Juventude, Fluminense, Mirassol, Sport e Ceará. Esses aqui fazem parte da Liga de Futebol União e toda vez que eles forem mandantes, vocês verão esse jogo pela Record. Quando for lá a Libra, como eu disse, será aquele bloco de 9 times. E o Juninho já fez uma pergunta bem pertinente, tá? A Record vai lançar o seu pay-per-view ou na TV fechada continua tudo com o Premier? Um outro detalhe é que se você quiser acompanhar através de narração, estaremos o ano que vem transmitindo os jogos do Vasco, tanto no Rio de Janeiro como fora do Rio. Em São Januário a gente vai estar presente em loco, pelo menos o nosso projeto é esse, e fora do Rio a gente faz no chamado Geladão. E aí eu queria saber se você vai colar aqui comigo, pra gente poder seguir. Se lembra do Isidro Pita? Que foi especulado no Vasco, Fluminense, Bahia, Red Bull foi lá, segundo o César Luiz Merlo, atravessou todo mundo e colocou 4,5 milhões de euros. Detalhe, não foi nem de dólares, tá? Se eu falei dólares em algum momento, desculpa, tô aqui corrigindo. 4,5 milhões de euros, equivalente a 29,2 milhões de reais por 70% do passe do Isidro Pita. E aí, cara, eu queria saber de vocês, porque o Vasco tá especulando aí contratar alguns jogadores. Agora, esse daqui que foi especulado no Vasco, que foi especulado no Palmeiras, no Corinthians, teve ali, pelo menos o pilhado, gravando o vídeo dizendo que não tem essa história. Ele teve conversando pessoalmente com o Richarlison, que confirmou que houve propostas do Flamengo e do Fluminense, mas que ele não vai voltar para o Brasil nesse momento. As sondagens foram do Palmeiras, como eu disse, Corinthians e Vasco. Mas proposta entrou lá do Império do Mal e também do Flu-C. Mas, contudo, o Richarlison permanece jogando no Tottenham. E outra questão envolvendo o Premier League, o clube inglês, tá aqui, ó, a aquisição do Everton pelo Friedkin Group está pronta para ser concluída e deve ser anunciada hoje. Se lembra que ontem eu disse que tá todo mundo aí se ajeitando? A equipe vai pegar mais de 200 milhões de euros nessa brincadeira aqui. É aquele dinheirinho da 777 que eles estavam tentando comprar o Everton, não conseguiram, faliram, mas essa dívida do Everton com a 777 vai passar para a equipe, e aí eu acho que a Lindenhall já tá de butuca para ver se também pega a sua parte. Meu irmão, tá maluco. E olha só, uma outra informação para fechar esse giro, tá aqui, ó. Não, giro só das coisas que acontecem em torno ali do Vasco, ou que nos interessa, como o Palmeiras fechou um contrato de 4 anos para ganhar 100 milhões ano juntamente com a Sporting Bet. Lembrando que, se eu não estiver equivocado, a Sporting Bet chegou a ser especulada no Vasco. Fechou esse contrato ali, que vai começar no ano de 2025, e o tio Crefisa vai deixar de ser o patrocinador master do Palmeiras. Será que agora vai rolar alguma coisa? Porque o que não rolou foi essa contratação do Renato. Ontem nós trouxemos aqui para vocês, e agora alguns detalhes, o porquê que deu errado. O Renato achou do caramba o projeto, gostou ali das peças que foram apresentadas pelo Vasco, Tietê, também o Coelho, mas quando chegou na hora do faz-me rir, o Renato, ele deu um passo atrás. Porque apesar de ficar seduzido com a possibilidade de treinar o Vasco e voltar a trabalhar no Rio de Janeiro, ele não quis abrir mão dos valores próximos daquilo que ele recebia no Grêmio. A proposta do Vasco para o Renato e para os seus representantes foram consideradas baixas. Então o Renato resolveu recuar. E como o Vasco ele está nesse processo ainda, né, de due diligência, que eu vou falar aqui já, de um novo investidor ou do associativo, enquanto não encontra esse investidor permanecer tocando o futebol do Vasco da Gama, e não pode cometer tantas loucuras, e nós vamos falar também do orçamento do Vasco.
o Vasco ali preferiu não seguir também com a negociação e fazer, de repente, uma contraproposta. Não, Renato, peraí, você recusou? Vamos melhorar o seu salário. Não, o Vasco não quis, o Vasco deu seguimento e muito se falou sobre a possibilidade do Antônio de Oliveira, ou Antônio Oliveira, melhor dizendo, treinar o Vasco da Gama e ele seria o plano B. Mas só que o Joel Silva teve conversando com uma pessoa da diretoria que garantiu que não tem essa história do Antônio Oliveira no Vasco, mas que o Vasco estaria conversando com outro treinador. E ontem o Fabinho chegou a falar sobre Gustavo Quinteiros, que teria sido oferecido o Vasco e que o Pedrinho ficou de analisar ali ou parar para ver se tinha possibilidade ou não e gostava do nome. Pois bem, uma outra informação veio que o presidente Pedrinho ficou de negociar com Gustavo Quinteiro na quarta-feira, no caso ontem. Essa reunião ocorreria por volta das 20 horas por videoconferências e ele ali iria, né, abordar valores, projeto, quanto que o cara também pretende ganhar, quem o cara quer trazer. Essa reunião, segundo informações que o Fabinho conseguiu apurar, essa reunião seria ontem. Então hoje, se isso ocorreu, nós teremos novidades. Contudo, essa informação do Fabinho, ela foi confirmada pelo jornalista argentino que trabalha no Clarim.com, que existe sim o interesse do Vasco, que o Vasco está negociando com Quinteiros, mas também tem uma outra possibilidade dele continuar no Vélez, que vai disputar a Libertadores e que também tem ali uma mixaria para poder gastar, para ele poder também alcançar números, né? E também desempenho melhor, porque o Vélez foi campeão argentino com o Quinteiro, que está com muita moral, está bem no mercado e agora vamos ter que esperar esse desenrolar. Contudo, quando a gente fala de técnico, nós temos que falar de jogadores. Botafogo e Vasco demonstraram interesse por Eric Pulga e cogitam fazer uma proposta ao Ceará. Só que o Bahia já apresentou uma proposta e essa proposta do Bahia chegaria ali na casa de aproximadamente 4 milhões de dólares. Não sei se o Vasco colocaria isso, mas aí o Fabinho foi lá mais uma vez conversar com o presidente do Ceará, João Paulo, que garantiu: o Vasco não fez nenhuma consulta oficial até o momento. Então, o que ele tem agora, no caso o presidente do Ceará, é a possibilidade do Eric Pulga ser comprado pelo Bahia. Para a gente poder seguir, quem teve falando também, e eu não vou colocar esse corte aqui, vou deixar no meu Instagram, porque já deu direitos autorais, porque no fundo rola ali um rap, acho que até do 50 Cent, e aí a voz do Ryan tá bem baixinha. Mas o Ryan foi perguntado pelos jornalistas do GE sobre interesse de clubes europeus em seu passe. Ele não revelou qual é o clube, mas ele garantiu, ele afirmou que existe sim vários clubes interessados. Aí ele foi indagado: mas Ryan, você é novo, e aí, se surgiu uma proposta da Europa? Aí ele falou: se for bom para mim, se for bom para a minha família, eu não tenho problema de ir. Então, quer dizer, o Ryan já está recebendo propostas. Muitos dizem que, no caso, o time do Sampdoria é um clube que está interessado no Ryan, mas aí nós não temos essa convicção se realmente vai colocar os 14 milhões de euros e se também não vai aparecer nenhuma concorrência. O que nós sabemos, através dessa matéria que saiu lá no GE sobre o Renato Gaúcho, é que o Vasco tem interesse em contratar pelo menos 2 zagueiros, mais um meio-campo e um atacante que atue do lado esquerdo. Se o Ryan sair, ou mesmo sem ele sair, tendo em vista que nós tivemos que improvisar lá o lateral direito, o Pumita Rodrigues, e terminou o Vasco num 4-4-2, dando mais liberdade para os laterais, eu não sei se o Vasco precisa só de um jogador que atue pelo lado esquerdo, caso queira continuar no esquema 4-2-3-1. Para esse esquema você tem que ter 2 homens bons de beiradas. Inclusive nessa matéria lá do GE que fala da recusa do Renato,
ele chegou a gostar dos nomes que o Vasco botou na mesa para, de repente, tentar a contratação, que seria o Tietê e o Coelho. Eu acho que o Tietê hoje, ele briga por titularidade no nosso atual elenco, e o Coelho seria titular absoluto do lado direito. Eu não vejo o Coelho atuando pelo lado esquerdo. Eu acho que o Vasco teria que ir atrás de um outro jogador, barra aí, tipo um Eric Pulga também, eu acho que brigaria por posição. Apesar de ser novo, vem se destacando demais no futebol nordestino, principalmente no Ceará. E pra gente poder seguir, o Vasco corre contra o tempo, porque o diretor Marcelo Santana, ele tem que resolver questões de treinador e ainda reforços, porque o elenco se reapresenta no dia 6 de janeiro no CT Moacir Barbosa para dar início à sua pré-temporada. E até agora o Vasco não tem nenhuma coisa e nem outra. E pra gente aqui, né, poder falar ainda sobre essa situação de contratações, Vasco aí pretende, sabe, ter um orçamento. Claro, são receitas brutas, mas que giram em torno de 500 milhões de reais. Ou seja, o Vasco, ele prevê aí que terá valores que chegam a 500 milhões de reais através de patrocinadores, direitos de transmissões, bilheteria, programa de sócios e também venda de jogadores, inclusive a do próprio Ryan. Cara, 14 milhões de euros, eu acho que o Vasco nem olha para trás. E para a gente começar a dar números finais, Rafael Zarco esteve se aprofundando dessa questão da due diligência do Evangelos Marinates com o Vasco. E o Vasco e o Evangelos, segundo a informação, o Vasco vê de forma positiva todo o decorrer dessa due diligência que começou basicamente agora, tá? Tem mais de 3 meses que o Vasco vem definindo essa due diligência com Evangelos Marinates, mas alguns ajustes tiveram que ser feitos. E o grego, Vasco e Evangelos Marinates trocam documentos para início da fase de due diligência. Conversas seguem de maneira sigilosa. E status é de análise financeira e patrimonial do clube. Então, nesse momento, a matéria é bem extensa, tá? Não vou ler lá todinha aqui, mas está lá no GE. Você pode chegar lá, colar para poder ler, mas eu vou resumir. Nesse momento, o Vasco está ali abrindo, né, todos os seus documentos de dívida, de patrimônio, de quanto vale Vasco, de quanto o associativo deve, de quanto a Vasco da Gama deve. E detalhe, o Vasco pretende mudar muitas coisas do contrato que foi feito entre Seven e Vasco da Gama ainda na gestão do Salgado, porque uma das preocupações entre diversas mudanças que o Vasco promete fazer é em comparação o acordo antigo são os royalties. Existe uma insatisfação nesses valores que o associativo recebe por venda de produtos do Vasco e até plano de sócio torcedor e aluguel de São Januário. Eu acho que realmente essas preocupações elas devem existir e é claro que o associativo que ficará com os esportes amadores, ele precisa se preocupar com isso sim. E tem que melhorar os royalties, tem que melhorar o plano de sócio torcedor e principalmente também esse aluguel de São Januário, porque no lance de São Januário ficou jogado, não tinha ali mais ou menos um compromisso, uma obrigação da Seven para manter São Januário pulsando, e cara, a gente viu por várias vezes São Januário sem pintar, com rachaduras, com problema de vazamento, quando chovia, sabe, algumas áreas ficavam alagadas, botavam até tábuas de obra para torcedores poderem passar. Eu acho que quem entrar agora tem que se preocupar realmente com isso tudo. O presidente do clube, Pedrinho, mantém a confidencialidade das conversas, mas as tratativas são consideradas positivas. Há um novo corpo de assessores jurídicos que analisa toda a documentação financeira e patrimonial do Vasco. Estão na mesa as dívidas da associação e da SAF, as informações mais profundas do patrimônio do clube, do plantel da base ao profissional, e também os números sobre os acordos que podem vir
pela mediação e pela possível recuperação judicial. Com a negociação em curso para investimento na base do São Paulo, o que poderia se dar através de uma das suas empresas? O que impediria, em tese, maiores conflitos com a SAF do Vasco? Marinacci ainda não veio ao Brasil para um contato direto com os vascaínos, ou com a diretoria vascaína. Curiosamente, quando viajou para o Rio de Janeiro, foi em agosto, para aquele intercontinental entre Império do Mal e Olympiacos. Aí vamos lá. Caso as negociações avancem, será feita uma proposta para a compra da SAF. Apesar do imbróglio com a 777 e a EQEP, existe a possibilidade de o Vasco ser a ponte de negociação, o que significa dizer que o Vasco, com o dinheiro do grego, poderia comprar as ações dos americanos para colocar o grupo de Marinacci como sócio majoritário no processo de due diligência. O processo de due diligência está apenas no início. E aqui ele vem falando sobre outras coisas, como orçamento e tudo mais, mas, enfim, eu acho que o conteúdo aqui que a gente estamos tentando trazer para vocês é essa due diligência, que agora ficou de uma forma mais aprofundada. Quando é que começou? E a expectativa é que isso aí dure entre 2 e 3 meses. Por isso que o Vasco não quis dar muitas garantias também ao Renato. Não sabe, né? De repente o grego agora vai começar a analisar os documentos e falar assim, porra, não quero comprar. Agora a gente vai ter, de repente, um norte, pelo menos segundo a informação do GE. Se amanhã aparecer aqui alguém desmentindo aí, meu irmão, é aquilo que eu sempre falo, eu tô aqui para te manter atualizado com as nossas informações e também com tudo que sai na mídia que gira em torno do Vasco. E o que nós temos agora através do Rafael Zarco é isso. Vasco preocupado com os royalties, preocupado com São Januário, com o sócio torcedor e também apresentando os valores da sua base, os valores do seu plantel profissional e também as dívidas, tanto da SAF como as dívidas do associativo. E para finalizar, bom, muita gente aí falando que o São Paulo estava na frente, mas segundo a mídia ou a imprensa que cobre o clube grego, lá um perfil que cobre o Olympiacos, vem dizendo, né, que o Evangelos Marinacci não tem negócio com o São Paulo. Eu vou abrir aspas aqui para vocês poderem entender. Vimos as notícias do São Paulo. Nada disso que verificamos. O Vasco continua sendo o principal candidato para a compra no Brasil, com base nas informações disponíveis. Então, quer dizer, a página que cobre o Olympiacos, que está antenada, né? E quem vai fazer parte ali desse universo, desse mundo aí, que o Marinacci está montando de multiclubes, Olympiacos, Norwich, Nottingham Forest, Rio Ave, tá para comprar também, de repente, o Monza, lá da Itália. É um clube de menor possibilidade ali em termos de receita, em termos de torcedores, mas é um clube que ele tenta fazer negócios na Itália com esse clube. E aí falando também da possibilidade do Vasco. Foi aquilo que eu disse. Até que ponto isso tudo vai se concretizar? Eu não sei. Mas enquanto tiver informações do Vasco, dependente se é aqui do canal ou se é de outro veículo aqui que cobre o Vasco, nós vamos te manter informado. E eu queria muito saber da sua opinião sobre, né, o Gustavo Quinteiros. Parece que agora entrou no cenário de vez, até a imprensa argentina confirmando isso. Também sobre o Evangelos Marinacci, e essa due diligência que começou agora foi importante, porque, quando se falou em due diligência, se pensava que já estava acontecendo há 3 meses atrás. Mas nessa matéria do Zarco ele vem falando que muitas coisas nessa due diligência teve que mudar. Sabe, acho que ali as duas partes parando para pensar, pesar aquilo que realmente interessava, aquilo que estava sobrando, ou aquilo que tinha que ser colocado, foi colocado nessa due diligência. Vamos ver daqui para frente. E aí eu queria saber da sua opinião. E para fechar também, aí essa questão, né, de possibilidade de contratação. Vasco chegou a falar para o Renato Gaúcho sobre Tietê e também o Coelho.
Sem contar aí o Eric Pulga, que foi especulado pelo Vasco. Contrapartida, tem alguns clubes já pulando na frente. É o caso do Bragantino, que está lá contratando o Isidro Pita. O Bahia tenta o Pulga. E aí, para você, o Pulga vale a pena? Vale aí os 4 milhões de dólares que o Bahia colocou na mesa ou é muito dinheiro? E o Isidro Pita, meu irmão, basicamente 30 milhões de reais. Valia o Vasco fazer esse investimento ou não? E também sobre esse lance de meio campo no Vasco, 2 zagueiros e só um homem ali de lado no ataque. Formação vem do GE. Vale a pena, não vale? Para você tem que contratar mais? Bom, tô deixando espaço para vocês poderem comentar. Tô metendo o meu pé. Quero agradecer a vocês. Agora mesmo vou dar uma descansada que o pai tá o pó da rabiola. Mas, bom, de tarde eu volto aqui com muitas informações, atualizações e tomara, cara, que o Vasco consiga contratar um técnico hoje, beleza? Tô metendo o meu pé, beijo no coração e já começa aí a imaginar. Você vendo o Vasco na Record. Olha, se foi igual o Campeonato Carioca, cola conosco na nossa transmissão. Nós vamos fazer Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, tudo aqui no NTV, narração e também a nossa resenha que corre solta. Valeu? Fui que fui, galera.